Então, obrigada. Eu tava até comentando aqui com a Maria que eu vi o filme, né? Eu adorei. E é um filme, tava até comentando, é um livro muito difícil de ser adaptado, né? Que nem o Lavoura Arcaica também. Queria saber como é que foi esse processo de transformar esse livro que é tão... toda a ação acontece no interior também, né? Muito. Então, como é que foi fazer isso, né? Pra vocês dois, transformar isso pro exterior em ação, né? Vamos dizer assim. I can get no satisfaction. Entendeu? Então eu não me satisfaço. Eu sempre acho que estou fazendo o meu último trabalho, né? Então, GH me afeta por várias razões, né? Vai desde a questão da forma, da literatura em si, da forma de relato, que para mim é como se fosse uma carta de amor. Eu até escrevi mais ou menos sobre isso no prefácio da edição comemorativa dos 100 anos, né, da Clarice, em 2020, dizendo que para mim era uma carta de amor, uma carta de despedida, uma carta sobre o fim, uma carta sobre o começo, né? Então essa forma também muito comum dentro da história da literatura, que é a estrutura de carta. Grandes escritores escreveram livros, inclusive livros de carta, né? Livros de cartas. Ela me interessa muito enquanto gênero cinematográfico. Acho que não há esse gênero no cinema, a carta. Ao mesmo tempo, a carta é um elemento muito cinematográfico. Muitos e muitos filmes de muitos gêneros diferentes, da comédia, tragédia, você vai ver o elemento a carta. Alguém escrevendo uma carta para alguém, alguém esperando uma carta para alguém, de alguém. Mesmo que hoje em dia você possa trocar carta por um WhatsApp, por um e-mail, mas continua tendo o mesmo valor simbólico, né? Então, existiram muitas formas desse filme chegar a mim. Talvez a mais, digamos, primordial é o fato de que eu, durante muitos anos, eu recorri à imagem da Clarice numa pesquisa pessoal sobre a imagem da minha mãe, que eu perdi na primeira infância. E minha mãe, assim como eu, né, nós temos esse biotipo mais longilíneo, né, por conta de minha mãe ser sertaneja, de Maceió, por coincidência, a primeira cidade que Clarice desembarcou fugindo dos pogroms, né? Então todas essas coincidências me levavam já desde a adolescência para Clarice. E dentro das obras da Clarice, esse relato, essa carta, né, que dá uma espécie de diagnóstico do fim, né? Porque também é um romance escrito sobre a ruptura, né? A partir de uma ruptura, quando ela rompeu com o casamento que tinha e rompeu também com uma relação de paixão que começou a existir. Então ela ficou nesse hiato, nesse buraco da área de serviço. Ela se viu caindo ali, né? E talvez a literatura a tenha salvado. De um certo modo também eu acho que o mundo das imagens, o mundo do cinema me salvou. Eu não sei se a gente estaria conversando aqui hoje, estou falando isso sinceramente, se eu não tivesse conseguido entrar em conexão com o mundo das imagens, com o audiovisual de um modo geral, que eu comecei muito cedo. Com 17 anos eu já trabalhava em cinema. Então, olha aí quantas conexões, já estou pulando muita coisa, né? Eu nem sei o que eu estou te respondendo mais ao certo. Também não interessa, né, saber. Interessa que o filme, ele dá conta também dessa tentativa de recolher todos tudo que nos constitui, e que mesmo assim não há palavra que dê conta disso, não há relato que dê conta disso, né? A Via Crucis, somos nós mesmos, né? O paradigma da Via Crucis somos nós mesmos. Então nós temos que, na verdade,
nos encontrarmos com nós mesmos, né? E que não adianta você ser ansioso, ser ansiosa, nada vai acontecer antes da experiência em si de estar vivo, viva, né? Então, foi dessa forma como me agarrei ao audiovisual, não querendo chegar em lugar nenhum, mas querendo depositar ali, nesse meio, nesse suporte, questões de vida, né? Nesse sentido, então, eu me aproximo também do que a Clarice chama de amadora, né? Eu sou uma escritora amadora, eu sou um cineasta amador. E eu sou uma atriz amadora e espero continuar sendo. E nós nos amamos também. E Luiz, ele me deu a mão. Você assistiu o filme, você viu que ele me deu a mão. E foi a mão dele que me foi dada. E quando chegou ao final do filme, daí já fui eu que dei a mão pra ele. Então, isso está lá. São relações que estão se entrecruzando. Literatura, vidas, a vida dela, a minha vida, porque também a vida dos outros, não é? A vida de Clarice, a vida inventada pela Clarice, inventada pela Maria Fernanda. Esses dias você me perguntou, a gente estava falando sobre a infância, e eu até disse para você, eu sempre fui uma criança muito observadora, e esse livro, ele me levou para essa criança assim, que olhava o mundo e observava, e eu sempre fui uma pessoa assim, eu falo muito pouco, eu não sou de manifestar o tempo inteiro, de estar lá emitindo as minhas opiniões e dizendo as coisas, eu sou uma pessoa que mais olha e observa e processa, obviamente, mas enfim, é um jeito. E aí esse livro, ele me jogou de novo assim para essa criança, né? Depois essa adolescente, e essa observação do mundo, né? Também de quando você daí entra na sua vida adulta, você tem filhos e você começa a ver essas outras existências ali crescendo e se desenvolvendo diante de você. Tudo isso é um todo, é uma vida toda. E você já tinha lido o livro? Ou você já conhecia? Como é que foi? Ou você leu para fazer o filme? Eu li esse livro com 28 para 29 anos. Quem me presenteou foi o Luiz. Num outro trabalho. Para ajudar a um outro trabalho. Fazendo Esperança, uma novela, em 2002. 2002. E aí ele me presenteou. Fê, para você, acho que você vai gostar desse livro. Leia. Para Maria Fernanda Luiz, 2002. Eu tenho esse livro ainda. Só que era o final já da novela. Quando ele me entregou o livro, a gente já estava em vias de terminar a novela. Então, quando eu li e tudo que eu vivi, aquele impacto que eu sofri, eu já não sabia mais do livro. Eu estava no Rio fazendo provavelmente outras coisas. Eu em São Paulo. Então, eu tive esse primeiro contato com o livro nesse momento. E depois, mais pra frente, para fazer a preparação para o filme. E quanto tempo demorou, né? Porque a gente viu nos créditos ali aqueles consultores literários, tem grandes nomes ali, tem também várias escolas de interpretação também, né? Vários preparadores ali. Queria saber quanto tempo demorou esse processo. Eu tava até comentando com a Maria Fernanda que dá pra ver, que eu achei que é o melhor papel dela, a melhor atuação dela, ela tá realmente num tour de force ali junto com você, com a câmera ali sempre. Então eu queria saber como é que foi esse processo de entrega, né? Quanto tempo demorou para vocês chegarem onde chegaram, assim, que no fundo continuam, né? A vida toda, né? Mas a nossa vida toda, né? A vida toda significa, minha vida toda com a Maria Fernanda significa 30 anos. Então, há 30 anos que, sem falar que nós estamos preparando o GH, de um certo modo a gente está preparando o GH, sim. Através de outros personagens, outros trabalhos, etc. De todos os laboratórios feitos para todos os trabalhos que eu fiz com ele. Então, isso tudo nos preparou para chegar nesse momento, em 2018, fazer esse filme, sem dúvida. Porque aqueles créditos que você viu ali, eles existem em todos os trabalhos. Esse processo criativo de oficinas teóricas, oficinas práticas, né?
de cercar a obra de estudiosos para debater os temas, as entrelinhas, as coordenadas do romance, da literatura, da obra, da vida, daquele texto no qual você está se aproximando, né? Para você descobrir qual é o modo que você vai se aproximar. Só depois desses encontros que você descobre onde você vai colocar a câmera, não antes, entende? E também o modo que ela tem que fazer, né? O não naturalismo, você descobre que aquilo ali não é uma literatura, parece natural, mas não tem nada de natural ali. Então tudo isso vão nos alimentando, né? Esteticamente, emocionalmente, até espiritualmente, né? Para nos encorajar para uma criação que vai em direção a uma tela em branco. Você não traz nenhuma referência. Eu nunca cheguei para uma Fernanda, veja tal filme. Não, nem faço isso, não faço isso nem comigo, entende? Então são anos de cumplicidade em outros trabalhos, né? Isso não envolve assim aquela amizade diária que fala tudo um da vida do outro. Não. Nós não somos esse tipo de... Nós não temos esse tipo de amizade assim, né? Mas quando nós nos encontramos para um trabalho, nós verticalizamos, né? Esse trabalho. Fazemos desse trabalho como se fosse o último. Fazemos desse trabalho uma possibilidade de tocar a vida, de se aproximar da vida, né? Que justifique a função dela ter escolhido como atriz. Eu tenho total consciência quando eu estou trabalhando com ela, que eu estou empurrando ela contra esses limites, para ela entender qual é o que ela pode ir além, e ao mesmo tempo ela também está me devolvendo coisas que está me fazendo transpor os limites como diretor, né? E é uma coisa bonita isso que você acabou de dizer, Luiz, porque quando você faz a sua escolha, essa escolha desse ofício, né? Por que você faz o que você faz na vida? Por que você faz o que você faz, né? Cada um tem a sua razão. E trabalhando com o Luiz, essa dimensão sagrada, né? do sagrado desse ofício, ela é muito evidente. E aí você acaba, através desses projetos todos, desses trabalhos, você reafirma o porquê. Olha, você reafirma o porquê que você escolheu fazer isso, o porquê que você faz isso. Então isso não acontece em todo momento. Então eu sempre tive esse tipo de experiência trabalhando com o Luiz. Uma coisa que eu achei muito interessante também no filme, né, que é o papel, no fundo, central da Janair, né, a empregada, e a Barata é encontrada num quarto de empregada, né? Como é que foi trabalhar também essas imagens, né, fazer essa leitura, né? Isso, essa leitura. Bom, a camada sociológica, ela está em toda a obra da Clarice, né? Mas ela está muito nas entrelinhas. Por outro lado, GH nunca foi um livro, um texto bem lido pela maioria dos leitores. Ele foi muito bem lido por poucos, né? E eu tomo a liberdade de dizer que até alguns acadêmicos leram mal. Existem textos publicados, inclusive. Claro que Benedito Nunes é uma figura central, evidente, né? Mas nem todo mundo é um Benedito Nunes, né? Então existem pessoas que, por exemplo, inviabilizaram, né, Janair. Você vai conversar com essas pessoas, você vai ler o livro dessas pessoas e Janair não consta ali, né? Então me parece fundamental, entendendo que esse texto é um texto moderno, é um texto, como eu costumo dizer, que foi escrito ontem à noite enquanto nós dormíamos, ela escreveu. Me pareceu fundamental pegar para nós essa missão de todo artista, que me parece todo artista, de reescrever a história, né? De rever essas coordenadas da Clarice, que estão nas entrelinhas, mas também estão presentes no texto, com os olhos de hoje, com a mão da história, né? E aí essa camada sociológica, ela ganha
uma relevância muito forte. Ela está ali recuperando a questão da luta de classes, que é fundamental a gente continuar pensando no Brasil. A gente não pode esquecer da luta de classes, a gente não pode esquecer das senzalas modernas que continuam. A gente está falando nesse momento aqui, nesse momento estão sendo construídos em todo o Brasil edifícios que redesenham na sua planta baixa a senzala moderna, né? O elevador da área de serviço, onde a doméstica deve subir, ela não deve subir pelo elevador social da frente. Quer dizer, tudo isso é uma reatualização do racismo, do colonialismo, né? Dos imperialismos todos. E tudo isso está ali, basta que você leia, que você se dedique, que você mergulhe naqueles receptáculos, né? Porque não diria que Janair, a barata, não diria que a barata seja exatamente uma metáfora, ela é muito mais do que uma metáfora, porque ela é um receptáculo aberto que vai receber suas várias e várias camadas, várias, como uma barata, né? Várias e várias finas camadas, asinhas e outros. Então ela vai, ora, ser uma barata, ora ela vai representar o outro diferente de você, o extra, super, hiper diferente de você, seja em raça, religião, gênero, seja o que for. Ela vai representar você mesma, ela vai representar seus desejos proibidos, tidos como imundos, desejos rastejantes, né? Vai representar a sua mãe, vai representar o seu aborto que você fez, vai representar Deus, vai representar o homem no qual você está apaixonado, enfim. Então é um receptáculo aberto, uma caverna aberta para ser preenchida de sentidos. E eu acho que aí é a função do cinema. E talvez seja por isso que a gente não trabalha, e não é a primeira vez que nós dois trabalhamos dessa forma, com uma adaptação. A gente não acredita numa adaptação, porque uma adaptação seria o mesmo que reduzir todas essas, digamos, estranhezas, esses espinhos da literatura, né? Esses espinhos da literatura me interessam, eles estimulam o meu olhar cinematográfico. Se eu adaptar isso, é como se eu castrasse essa potência literária, entendeu? Então, de um certo modo, também a gente já tinha feito isso até na televisão, com experiência de Capitu, a partir do Machado de Assis, onde o texto era absolutamente o texto do Machado, não tinha uma vírgula, um artigo que não fosse do Machado. E exatamente esse procedimento foi feito aqui agora. E última pergunta, porque já está no horário. Você comentou já no começo a ideia da Via Crucis, né, da paixão, e quando eu vi o filme, para mim ficou muito claro isso, a paixão de GH como a paixão de Cristo também, né? Principalmente nas cenas em que você está esculpindo, e aí tem as chagas, né, de alguma forma, Sim. aquele sangue. Queria saber como é que foi chegando nessas imagens, né? Também imagino que foi uma Via Crucis para Maria Fernanda também, fazer todo esse trabalho, até comentando com ela. Para deixar a Maria falar, tem duas perguntas aí. No ponto da visualidade, é tudo inventado na hora. Da visualidade, não bota então o sangue que bate, vira. Tudo faz parte de um grande improviso, onde o rigor da palavra está ali paralelo. Mas em termos de mise-en-scène, vira para cá, vira para lá, deixa sangrar aqui, vai sangrar, não vou rodar a escultura. Tudo isso é improvisado. Não tem um storyboard. Não, odeio storyboard. Não, nunca fiz um storyboard na vida, não sei nem o que é. Eu faço isso aqui, ó, rapidamente, sem que eu faço isso aqui, que são estudos, anotações, entendeu? Entendeu? Ah, tá. Ó, que vai, isso é meu storyboard. Tem desde questões estéticas, Maravilha, né? entendeu? Então, tudo muito improvisado. E aí também entra a disponibilidade radical, chamaríamos assim, da intérprete, da Maria Fernanda, de entrar nessa correnteza misteriosa, que você não sabe, improviso, você não sabe, eu vou começar essa ação aqui e onde vai acabar? Como vai acabar? Né?
e para os técnicos também. Mas espera aí, ela vai pegar o quê? Onde é que eu marco o foco? Onde é que... Então, eu acho que tudo isso, pelo fato de eu estar na câmera, ajuda muito nessa improvisação. Todos esses departamentos improvisando ao mesmo tempo sobre um trecho do livro, né? E a atriz é a pessoa que está conduzindo essa improvisação toda agarrada no texto da Clarice. Quer dizer, é um tour de force, como você falou, de todos, mas que afunila nela, né? Então ela precisa ter uma disponibilidade também para esse processo. Daí o galpão, daí essas colaborações todas, esse período maior na preparação, para preparar o corpo, a respiração, a voz, os gestos, tudo, para que esse violino aqui, esse instrumento esteja afinado para na hora a gente tocar, sabe-se lá que nota, entende? Então, para ela é uma linguagem. Isso é uma linguagem, né? Porque não é decorar e... Não, é muito mais do que isso. Porque também tem o jogo comigo, com a câmera, uma espécie de pas de deux o tempo inteiro, principalmente agora quebrando a quarta parede, né? Porque também é uma ideia de emular. Eu criei uma lente que emula a distância que você fica do livro, entre a sua retina e o livro. Eu criei uma lente para que eu pudesse colocar essa lente nessa mesma distância do livro para a retina, seria a distância da lente para Maria Fernanda, para GH. Entende? Então tudo tem milhões de coisas acontecendo e ela tem que ter a disponibilidade de entrar nesse mar e criar como uma coautora cada camada dessa. Pode comentar um pouquinho? Como foi essa cocriação, essa entrega? Primeiro ela tem que gostar disso, né? Primeiro ela tem que falar assim, eu acredito nisso, né? E sem acreditar... É verdade, é isso. Bom, ele descreveu tudo, então você já tem essa descrição. Eu acho que para isso, é isso. Eu preciso estar apaixonada por isso. Eu preciso ser apaixonada por esse ofício, pela literatura, pelo cinema. E essa paixão me leva em direção a isso, com confiança. Porque, entende, eu vou rumo ao desconhecido, você não tem um roteiro, você não sabe que horas que vai ser o corta, né? Até onde a gente vai, não é assim. Tem um improviso que é essa coragem de ir em direção a esse desconhecido. Entende? Tudo pode acontecer, tá lá, é um improviso, eu tenho aquele barulhinho da câmera, porque esse filme foi feito em película, então eu tenho essa sensação muito impressa assim no meu corpo. Ele começou a falar agora que eu fiquei lembrando, eu fiquei... barulhinho, sabe, assim, aquela coisa, assim, porque isso é muito, você tem uma experiência sensorial, física, de alta percepção, porque todos os seus sentidos estão, entende, sendo ali receptáculos, você está literalmente funcionando como um instrumento mesmo, então você passa a ser um instrumento, e a minha relação com a palavra passa a ser absolutamente... agora para achar esse adjetivo, nem sei te dizer, entende? Porque é desse campo do indizível. Porque essa fica sendo a minha grande matéria-prima, ali a única... É o que eu tenho, é o verbo, é a palavra, é esse dizer, entende? Com esse corpo, com esse parceiro e com esses parceiros todos, porque né, éramos uma equipe não muito grande, então as pessoas ali todas improvisando junto. Então eu me lembro, eu tenho isso impresso em mim, esse som, o som da câmera, a respiração deles, porque você vai ter um aguçamento tão grande nos seus sentidos que eu tenho essas respirações todas, eu escutava isso, respiração do cara que está ali segurando a luz, a respiração do Luiz, a respiração do assistente, entendeu? Assim, você está ali vivendo esse tipo de momento, entendeu? Com essa intensidade, sem um roteiro que está escrito, que tenha sem um apoio, né? Sem esse apoio
facilitador e que sem poderia... uma terceira perna. Sem uma terceira perna que pudesse deixar esse momento confortável. Não é confortável, é desconfortável, mas é altamente vivo, é altamente... A Maria Fernanda é uma performance plena, né? Você vê que ela está plena, ela está... isso é muito difícil hoje em dia. Os atores estão sempre preocupados, como é que eu vou ser enquadrado, como é que você aquilo, como é que você... entendeu? Um conjunto de... Abandone isso já no primeiro... Na preparação já cai tudo isso. Já cai. Então, também é isso, né? Não dá para chegar... Eu acho que assim, não é um tipo de filme bom, vou fazer o Luiz, né? Vou fazer um filme, então quem será? Vamos fazer o casting, quem vai fazer? Vamos marcar a data e vamos fazer... Não dá, não é isso. É outra coisa, né? Essa mudança de teatro, para mim, como diretor, se deu no Lavoura Arcaica. Quando saí com um elenco, eu fiquei, né, isolado numa fazenda. Então, depois disso, todos os trabalhos, eles têm esse processo de jogar as meia dúzia de formulazinhas fora para poder chegar nessa disponibilidade aí da tela em branco. Porque ela é uma tela em branco, né? Na tela em branco não é só lá. A tela em branco aqui, né? O personagem que ela vai projetar nela, né? Ela precisa estar em branco, né? É isso. Obrigada. Obrigada, Paula.